Chegou! Oh! Alors, Fazia, ça c'est pour... Bonjour Thomas! Bonjour, ça va? Ça va? Vamos esperar o pessoal entrar de novo. Acho que a conexão estava dando problema. C'est des choses qui arrivent. Ça va tout le monde? Você consegue me escutar? Sim. Eu consigo. Ok. Isso não pode cair. Isso que j'ai fait, eu arrumei as coisas. Ah, se cair a gente ri, não tem problema não. Ah, si, a gente vai rire. Ah oui, il faut rire, il faut rire. Ah oui. Bon, on va parler de la prononciation. Alors, c'est ça le sujet d'aujourd'hui. Bonjour, todo mundo que está entrando na live. A gente está só esperando um pouquinho o pessoal entrar aqui. E a gente já começa. Muita gente perguntando antes do Tomás entrar, pedindo para a gente se apresentar. Então, antes de começar, a gente se apresenta, tá bom? Ok, vai, comece. L'honneur aux femmes. Bonjour a tu. Meu nome é Eugênia, sou coordenadora de comunicação geral da Aliança Francesa de Goiânia. E o nosso convidado de hoje é o professor Tomás. Pode se apresentar, Tomás. Bonjour, je suis Thomas, exactement. Je suis professeur à l'Alliance Française de Goiânia. Et je suis ici pour vous parler de la prononciation des mots difficiles à prononcer en français. Voilà. Bom, eu posso falar um pouquinho também português, mesmo assim meu português está um pouco fraco, mas então, bom, eu estou estudando também muito português, Voilà. A minha filha é minha professora, 5 anos, já bilíngue e tal e tal. Então vocês vão poder me falar também, olha lá, sua pronúncia está ruim, professor. Fala assim e não assim. Bom. Eu tenho um vídeo da sua filha falando que você fala muito mal português, viu? Eu não posso falar português com ela. Proibido. Proibido. Ela me disse. Ela me disse mesmo que você não fala muito bem. Tadinha. Daqui a pouco ela vai entrar como professora. Vocês vão ver. Oh! Vai ter convidado especial na nossa live? Não, ela não está aqui. Não está aqui. Não, mas pro futuro. Entendi. Então, Tomás, a gente estava conversando antes, né? Foi até a ideia de criar essa live, que tem realmente palavras que são difíceis para o brasileiro pronunciar, né? E isso é normal, existe isso mesmo? Ou é coisa da nossa cabeça? Não, é muito normal, porque, primeira coisa, a entonação é bem diferente em português do Brasil e em francês. Quando vocês estão falando, vocês estão cantando. Cinema, o cinema, tem que saber como que escrever nós em português. Então, mas em francês é mais fácil. Mas o problema é que os alunos vão falar cantando em francês. Mas não, francês é como a Bélgica. É assim, é uma expressão. Que na Bélgica não tem muitas montanhas. Né? Tudo é plat, é plat. Então a entonação em francês é assim também. Tudo é assim. Bonjour, comment ça va? Eu só vou acentuar na última sílaba. Bonjour, comment ça va? Arrive. Arrivez tous. Então, olha, já é uma coisa. O problema da entonação. Os alunos gostam de fazer como ça va e tudo. Não. Em Goiânia também, acho que é ainda mais forte isso, né? Esse cantado do brasileiro. Pois é, em Goiânia tem um problema com esse R também. Mas eu acho que o R para todos. Mas para os goianos, esse R americano, porta, dá muito problema. Bom, alors, cuidado, gente, tranquilo, é um exercício que a gente tem que fazer, vai demorar, mas eu tenho algumas dicas sobre esse R, que é complicado, que é a consoante mais usada também, né, na língua francesa. A outra coisa é o quê? A questão dos acentos, porque E é em português, e em francês. Então, tudo é o contrário.
Isso é um problema também. E a outra coisa é porque o francês e o português, é paradoxal, mas o francês e o português são bem parecidos. E o que vai acontecer? De vez em quando vocês vão falar uma palavra que vocês querem falar em francês em português. Tipo, o clássico do clássico, la consommation, vocês vão falar la consuma. Porque a raiz, a base, a raiz é a mesma. Então, é porque também o francês e o português vem da língua latina. Então, é bem parecido. Então, os alunos vão usar uma palavra portuguesa. Porque é parecido. Então, isso não ajuda também. É a questão de juntar também as palavras. Complicado. E o nosso alfabeto é diferente. Alors, talvez a gente poderia começar assim. Talvez eu possa recitar o alfabeto para mostrar que tem algumas letras que se falam de um jeito bem diferente. Uhum. Esse negócio que você falou do acento, Tomás, é muito importante, né? Porque o brasileiro, ele tem muito forte na cabeça essa questão do acento, o agudo, que é, né? E no francês é E. Que um exemplo muito no nosso dia a dia é Nestlé, né? Que o Nestlé tem um acento francês de E, só que todo brasileiro fica Nestlé. E aí coloca sem acento, ou então não pronuncia o E, fica com medo de falar Nestlé. E aí não fala ele, né? Então, quando a gente começa a se familiarizar um pouco mais com essas palavras em francês, acredito que a gente vai ficando um pouco mais vacinado com essas coisinhas, né? Mas é realmente praticar, né? Tentar. Tem que praticar. Se falar na frente do miroir, tem que praticar mesmo. Praticar mesmo, escutar vídeos, áudios também, ir nas aulas e tchaki. Dá certo. Mas é isso, o acento. E o acento, o problema é que quando tem um acento, se eu entendi bem em português, tem a entonação. Mas em francês, não. Então, voilà. Então, os brasileiros vão, talvez, fazer entonação onde tem um acento. Mas não. Eu falei, tudo é assim, a entonação em francês. É assim. Linear, né? É linear. Só na última sílaba a gente vai acentuar. Uhum. E para perguntar é para cima. Ça va bien? Oui, ça va bien. Mas é isso, tem muitas coisas bem diferentes. Mas tudo bem, gente. Daqui a pouco vocês vão falar como um francofone. Uhum. Oui. Oui. Alors, o que a gente faz? A gente abre a caixa de... já recebi algumas palavras. Algumas palavras, né? Ontem também a gente colocou no nosso Instagram aqui da Aliança uma caixinha para as pessoas mandarem e muita gente mandou, né? Mandaram até umas palavras em português para a gente traduzir no francês e realmente são palavras que a gente já até suspeitava que estariam lá, porque são realmente mais difíceis de pronunciar. E fica à vontade, Tomás, como você quiser. Se você quiser ir falando sobre essas palavras que você anotou, as que estavam lá, se você já tinha separado. Sim, eu vou. Então, eu recebi essa caixinha. Eu vou mostrar um pouco, então, algumas palavras e também vocês podem mandar as palavras que vocês queriam trabalhar, ok? Em live. Eu quero agradecer também aos professores que me ajudaram também para preparar essa aula. Quero agradecer a você, o diretor, o Denilson. Então, antes de começar, e a gente começa então agora. Então, tinha a primeira palavra, eu vi na caixinha, estava escrita em português, verdade. Passarinho. Passarinho. Passarinho, como que a gente fala passarinho, né? Alors, aqui tem um problema. Alors, como que eu vou fazer? Stuk, zang, zum. Alors, passarinho é isso. Mas como que a gente fala esse negócio? O problema aqui tem dois problemas. Tem esse OI e tem esse EAU. Esse OI, muitas pessoas têm dificuldade para falar, mas não é tão complicado. Na verdade, para falar esse som OI, que é wa,
como o cachorro que faz waf waf em francês. Então, vocês vão ter que falar rapidinho o som O e A. O, A, 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 o, A. E pegou o A. É fácil assim. Ok? Donc, não o I, mas finalmente é o A. Se escreve o I, mas para falar é tipo O mais A. Uá, uá. E depois é o azul. Então, cuidado, gente. Esse E-A-U se fala O é um O. Gato, oiseau, beaucoup aussi. Donc, voilà. Isso é uma primeira coisa. Hein? Passarinho, então, é oiseau. Pode repetir bem, Eugênia? Oui, je peux Você vai répéter. ser meu cobaia hoje. Moi, Oui? je suis une élève. Alors, fala só essa palavra para verificar. Oiseau. Voilà, bravo, parabéns. Merci, professeur. Bravo. Ok, donc tudo bom? Ok, conhecer o I. O I é bem fácil. Vocês vão falar rapidinho. O mais A. O, Uá. A, o, A, o, A, o, A, o, A, o, A. E juntando. O A. Après o A, o A, o A, o A. O A, o A. Ok? E aqui é o som O, gente. E-A-U é o som O. Bon, ça, c'était une première chose. Aïe, aïe, aïe. Que é isso? A gente queria falar que quando a gente vai ver essa palavra? País, quoi. A gente vai falar país. Muitas pessoas falam país. Mon pays, c'est la France. Mon pays, c'est le Brésil. Eh ben não, gente. Então, eu esqueci de falar, mas por que é complicado também a pronúncia em francês? Porque tem um monte de exceções, porque o francês é excepcional. Hein? Então, é pays. É pays. Então, para quem conhece o símbolo internacional da fonética, eu coloquei. Hein? Donc, c'est pays et non pays. C'est mignon, é fofo falar pays. Hein? Qu'est-ce que c'est pays? Qu'est-ce que c'est pays? Le Brésil, c'est un pays. La France, c'est un pays. Ok? País. Ok? Donc, attention, on dit pays. Pays. Sem falar o S no fim. Hein? Vamos se lembrar de uma coisa muito importante? Para falar a minha última consona no fim de uma palavra, eu não posso falar, eu preciso de uma vogal depois da minha consona para falar essa consona. Aqui, cadê a vogal? Não tem. Então, acabou. Acaba aqui o som. Acaba aqui o som. PI. Tá beleza? Ok. Bom, eu continuo, mas vocês podem mandar, então, palavras e a gente fala. Ixi. Alors là, attention, il y a beaucoup de problèmes aussi entre ces deux mots, ces deux adjectifs, entre jeune, Eugénia est jeune, bon, Thomas est jeune aussi, Thomas est jeune. et jaune, ma chemise est jaune. Bon, ma chemise, elle a d'autres couleurs aussi, c'est la couleur amarela. Donc, attention là entre ces deux adjectifs, ok? Passarinho no plural é a mesma coisa, ok? Passarinho no plural, porque lá eu estou vendo também as mensagens que vão sumir, então, para voltar o azul, o que eu faço? O azul eu vou colocar mais um tchuk, tchuk. E o que eu falei? Para virar no plural, eu precisava de um X. Mas eu não vou falar o meu X, porque cadê a vogal depois? Não tem vogal. E então, fica o azul. Fica o azul. Mas, no plural, se eu vou adicionar a questão do artigo indefinido, lá, cuidado. Des oiseaux. Hein? Tem que se lembrar, eu vou adicionar algumas coisas, mas des oiseaux, tem que juntar. On appelle ça la liaison. La liaison.
Quando tem um S no fim de uma palavra e uma vogal no início da palavra seguinte, eu vou juntar com o som Z. Des oiseaux. Des oiseaux. E se eu coloco no singular, eh ben, attention, j'écris en live. C'est de la performance. Oui, oui, oui. Então, au singulier, o que acontece? Eu tenho um N aqui. E depois vogal. Então, ah oui, cheveux, chevaux, c'est une bonne question aussi. Alors, donc ça va faire un oiseau. Un oiseau. Un oiseau. Voilà, donc très important essa regra, ok? Tem que juntar as palavras. Alors, cheveux, chevaux, Aline. Oui, attention. Cheveux, alors, c'est ça, c'est le son cheveux, cabello, cheveux. Hop. Cheveux, 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 e. Et au son E, mas. Chevaux, et au son O. Et au son O. Des chevaux. E cabelos, des cheveux. Ok? Donc, chevaux, ouais, é o plural de cavalo, porque on a des chevaux et un cheval. Cuidado. Un cheval. Un cheval, des chevaux. Fourrure, Rebecca. Salut, Rebecca. Fourrure, bah oui, c'est très bien, c'est un bon exemple, ça, c'est la question du ou et du u. Então, o grande problème também é esse negócio de ou et u. Alors, une fourrure. Ah, puis là, é terrível porque tem R também, meu Deus do céu. Bom, alors, vocês não têm muita dificuldade sobre o U. O U, para fazer o som U, é O mais U. Esse negócio de U é complicado. Como que a gente pode fazer com esse U? Eu fiz uma formação bem legal sobre o teatro. E no teatro a gente viu um negócio. Se vocês tentam de fechar esse E, continuando falando E, mas vocês vão fechar a boca. Tipo, então eu vou voltar para me ver. Para virar do E ao U, tem uma técnica que é a seguinte: vocês vão falar continuamente E, fechando a boca. Peguei! Eu nem tentei falar oi. Eu fechei só minha boca. A partir do E. Alors, eu sou francês, é fácil. E. Mas, bom, para quem não é francês, ou francofone, é complicado. Então, a dica seria treinar a partir disso. A partir do E, déjà, outro problema é esse E. Vocês têm dificuldade com esse E. A diferença entre E e O. E, A, B, C, D, E. C'est pas une bouche très ouverte, c'est E. Então, et do E vem o U, o U. Bom, alors vocês vão ficar um pouco ridículos se vocês querem. Donc, sozinho, ou em família, dá. Em família? Todo mundo fazendo. Voilà, donc... Tem que fechar o bico. Você fala bico, é? Bico. Voilà, o bico. E ben voilà. Donc ça é uma... Opa! É uma maneira de chegar no... Então a gente fala o E do brasileiro mesmo e vai fechando a boca. É isso, Tomás? Você sabe? Isso aí. Você é meu cobaia. Vamos lá. Isso aí. Faz... Esse aí. Não, eu não falei eu falei E. Et começa com nécessaire? Il faut commencer par le E pour arriver au U. Ah
Ah oui, eu vou falar, Crisa Morgado, sobre isso também. Alors, vamos lá. Oui, allons-y. Bah, c'est toi. Qu'est-ce que tu veux que je Não, fasse? c'est tempo, porque você é meu cobaio. Bom, eu falo de novo, Euh, mas c'est prononcé longtemps. euh, euh, Fechando, fechando. C'est ça? Tem uma vibração, hein? Vocês vão ficar com uma vibração e Perfeito. nessa TU que chega. Que chega. É uma dica boa, né? Para Aí, praticar realmente. voilà, então vocês têm que praticar et puis vai dar certo. Hein? Donc ça c'est important, le E. Attention à la différence entre E et O. Vous avez vu ma tête, minha cabeça mudou totalmente. Hein? E, O. Não precisa mudar os olhos, sabe? Mas E, O. Eu reparei mesmo que mudou. E, O. E, O. E. Então, a boca não está bem aberta. Hein? Fica um pouquinho fechada. E, O. Então, a diferença entre le E, A, B, C, D, E, et le O também dá problema. Mas c'est bon. Et le U. Mais c'est ça. Donc, OK. Ouais, sœur, heure. Et ben, então, sœur é a mesma coisa, o mesmo som do que meu jeune. Heure, jeune, sœur. Então, é um E aberto. Então, para chegar no E aberto, a partir do E. Então, eu vou abrir a minha boca. É por isso que a gente fala... Essa fonética sempre dá problema para o brasileiro, né? Porque não existe esse OE juntinho, né? No português. Então, realmente, o brasileiro ele tem uma dificuldade em falar essas palavras. Pois é, il y avait aussi le cœur, o coração, c'est la même chose que sœur, hein? Donc attention, hein? Et c'est O-E-U é a mesma coisa que se tivesse E-I-E-U, hein? Cœur é um E aberto, cœur, mesmo som do que a hora, l'heure. É o mesmo som. Cœur, l'heure, sœur. Então, para chegar nesse E, tem que, a partir do E, vocês vão abrir um pouco mais a boca. C'est ça, eu vou voltar, mais c'est ça. C'est voilà. J'ai l'air un peu stupide, mais c'est ça. Donc voilà. Non, c'est parfait. C'est parfait. C'est parfait, ok. Donc, très important, é ce E aberto, E ouvert. E ouvert, E aberto, porque é um E, hein, com a boca mais aberta. Donc ça, c'est important aussi. Ok. Bon, bah, je continue. Oui, j'ai vu en effet un mot sur la question des en et un. Alors, Mari. Oui, porque tem exceções também. Ok. Teoricamente, quando eu tenho uma palavra com E-N-T, E-N-T, et c'est E-N, pardon, E-N, c'est un son en. Content. Como também, mesma coisa. Confiant. Confiant. É o som, então, que a gente escreve assim, en. Confiant. Content. Mas o que acontece, meu Deus, quando chega um I na frente do EN? Meu Deus do céu! Como que a gente fala? Cachorro, Eugênia. Chien. Très bien, on voit que Merci. Eugénia a un niveau B2, en effet, elle a bien travaillé. Et c'est tout à fait ça. En effet, faites attention, porque aqui c'était en, content, mas tinha um T aqui antes.
E o que acontece lá? Tem um I. Então vai virar chien. Un, que é esse sigla, né, na fonética internacional. Un, como falar o número un. Chien. Se quiser, posso escrever assim também. Hop lá! Allez, com o I, desculpa, quand même, com o I. Ça fait un peu estranho, mas é isso. A gente não vai entender nada. E Tomás, tem algumas pessoas assistindo a live que elas não falam francês. O que significa chien? Sim, verdade. Então, desculpa. Então, é por isso que eu te perguntei. Chien é cachorro. Cachorro. Alors, cuidado, porque tem outra palavra um pouco familiar, né? Que é chien. Alors, chien seria tipo, é ruim, pesado, é uma palavra familiar, né? Para falar que quando você não gosta de uma coisa, não sei se você conhece, Eugênia, também, chien. Oui. It's in English seria mais it's boring. It's boring. C'est chiant. It's boring. Pesado, não sei. Mas então, o que eu queria mostrar é que quando aqui tem um I antes do AN, como a gente viu aqui também, então não muda, ok? Chiant fica com o som ON, mas aqui, quando tem um I antes do EN, então muda, vira un. Chien, chiant. O chão seria um chato no português? Ah, voilà, é chato, c'est chiant. Seria um chato, né? Certeza, é isso. É chato, exatamente. É chato e cuidado, porque chá O de baixo. O de baixo é chato, o de cima é cachorro. Ouais. E attention, parce que para não confundir, porque a gente está falando de chiant é chato e chá Quer esquecer um chá? um gato. Um gato. Um gato. Um chá é um gato. Do cuidado, e gato para nós é bolo. É engraçado, é? Bom. Gato. Gato, voilà. Gato, un gâteau. Que c'est pas aussi o gato. Gato é bolo. Mas, bem, enfim, é isso mesmo. Donc, não é chato? Eu acho que é tipo um chato, mas não no sentido de uma pessoa chata. É como se fosse um enjoado mesmo. Acho que no português. Sim. Não, você pode falar também sobre uma pessoa, que uma pessoa é chiante. Isso. Ou de uma situação que é chiante. É como se fosse um chato, assim... nesse sentido mesmo. Enjoado, enjoado. Mais ou menos nesse sentido. Vai depender bastante do contexto também, né, Tomás? Acho que toda língua tem um pouco disso. Sim, depende do contexto, sempre também. Sim. Donc voilà, donc attention donc en effet au son on. Tomás, uma vez mandaram uma pergunta no nosso Instagram que era: em português a gente tem a palavra gato para animal e você pode falar que um homem ele é gato. No francês tem isso? Você pode falar que uma pessoa é um chá? Não. Passado uma semana atrás, Não existe pá. Não, a gente não fala que um nome é um chá. Tem sentido, cuidado. Não. Como que a gente poderia falar isso? Não, c'est un homme, une femme. Boa pergunta, eu vou pensar. Vamos pensar, vai ficar para o final da nossa live. Un homme beau, oui. Mas estava pensando, é isso, un homme beau. Uma gíria, né? Uma gíria. On dit pas un homme beau, on dit un bel homme, d'ailleurs. Cuidado, porque é um adjetivo curtinho, de uma sílaba. Então, esses adjetivos curtinhos, eles vão antes do substantivo.
Uhum. E o que acontece? Isso é uma coisa importante também, né? Para os adjetivos curtinhos de uma sílaba até duas sílabas, e adjetivos sobre a questão do físico, un, grand, petit e tudo, a gente coloca antes do substantivo. Mas tem uma coisa importante. Então, você não pode falar também un beau homme. Porque o que eu falei? Eu falei que beau deveria ser antes do substantivo. Mas o que acontece aqui? A gente tem um som de uma vogal aqui e o som de uma vogal aqui também. Então, não é legal para juntar essas duas palavras. Então, a gente vai modificar o adjetivo por belle para acabar com uma consona para poder juntar com homme. Então, a gente troca beau por belle. Un bel homme. Un bel homme. Un bel homme. Para juntar. Eu não posso falar beau homme. Então, isso é uma regra fundamental também. O francês tem uma alergia total quando no fim de uma palavra o som é uma vogal e no início da palavra seguinte o som é uma vogal também. A gente pode modificar as regras de gramática. Por exemplo, minha amiga, teoricamente, seria ma, que é minha, e ami. Mas o que acontece aqui? A gente tem um som ma, ami. Não é legal o francês, é legal. Bom. Então, o que a gente faz? A gente vai trocar o adjetivo possessivo no masculino para juntar mon ami. Mon ami. Un beau gosse, bravo, Simone. É isso. Un beau gosse. Ah, un beau gosse, oui. Bravo. C'est ça, c'est exactement ça. Un beau gosse, évidemment. Como que eu esqueci isso? Un beau Vamos ter que gosse. separar um brinde para as pessoas que forem acertando. O que você acha, Tomás? Si. Alors, on peut dire aussi une belle gosse. Hein? Un beau gosse. Alors, attention, parce que gosse aussi, gosse tem outra significação sobre gosse, é criança. Un gosse é uma criança. Un gosse é un enfant, uma criança. Mas é informal. Ok? E eu vou deixar adivinhar para vocês que vocês vão fazer a pesquisa. Eu não vou falar a resposta. Quem a resposta primeiro ganha, não sei, toda a minha... Eu vou pensar em alguma coisa para a gente dar para quem acertar. Mas qual é a significação de gosse no Quebec? Eu não vou falar, mas é muito engraçado. Eu não posso falar isso aqui. Vou ficar de olho aqui para ver quem responde primeiro. Voilà. Que é no Quebec, gosse? Quand on dit j'ai des gosses, attention, porque aconteceu comigo. Eu perguntei para um amigo do Quebec: ah, tu as combien de gosses? Quantas crianças você tem? Ele riu demais, ele me olhou bem, de um jeito bem estranho. Então eu não falo mais sobre isso. Mas voilà, c'est lá. Deu certo, esquecer. Eu vou deixar super. Eu acho que já teve gente que acertou, hein? Acertou, gente! Bom, se tem meus alunos já sabem, né? Mas bom. Donc imagina como que eu fui lá, meu Deus, perguntando isso. Ficou bem... E ele te respondeu, Tomás? Hã? O que ele disse? Ele te respondeu? Ele falou, mas eu tenho dois, como todo mundo. Mas não, eu não tenho criança. Eu não tenho. Como você não tem? E depois o que? Ele me mostrou, o lugar. E puis, bom. Voilà, mas é isso. Que mais? Voilà, gosto desse aqui. Continuando, então, eu tenho outras propostas. Que tinha na caixa, tinha esse negócio de incroyable. C'est difficile. Hein? Ici, le son, il est assez compliqué. Dans ce O et Y. Dans ce O et ce Y, en fait, on retrouve un peu le son wa qu'on avait.
mais qu'il va falloir rajouter avec un son y, qui est pour cause de Y. Incroyable. Incroyable. Incrível. Incrível. Incroyable. Donc, il y a le son y à faire, hein, qui est important. C'est le son y. Incroyable. Como d'ailleurs, a gente tem esse y aqui também. Sempre tem esse y quando a gente tem I e dois L. Ailleurs. Ailleurs que é no outro lugar, ailleurs, fora. Ou a gente tem, então, a palavra a família. A família, a gente vai falar la família. Família, família, família. Tem só uma exceção, que é a cidade, que é a vila. E aqui, ok, tudo bem, a gente vai falar o som L. I mais L, la vila. Mas para as outras palavras com I, 2L, é o som I. Lá a gente sabe ailleurs, ailleurs, ailleurs. Famille. Oui, j'ai pas fini avec les en. Oui, ok, bien sûr. Donc, attends, onde que eu coloquei isso? Ah, bah voilà, bingo. Alors, il y a une super phrase pour ils vendent du vin. Ils vendent vinho. Ils vendent du vin. Il vend du vin. Il vend du vin. Bom, a gente volta. Se vocês conhecem a ortografia, tem que se lembrar de toda façon. EN, sozinho, sem o I antes, hein? É o som ON. É o som ON. Ok? A gente viu antes que não. Quando tem um I na frente, ok, muda para un. Bien. Bien, porque tem esse I. Mas aqui, cadê o I? Então, é on, vão. Agora, o som é o vento, sim. E o som, como 1, 2, 3, os números, pode se escrever assim. I-N-O também, a coisa mais importante na França, o pão. Pão, A-I-N, o A-I-N é o mesmo som. E também E-I-N é o mesmo som. Alors, como que é na boca? On. Voilà, donc I-N, A-I-N, E-I-N é o som un como o número 1. Donc, isso também é complicado. Vão. O pão de queijo, então não existe lá, mas a gente falaria le pain au fromage. Ok? Fromage é queijo. Alors, ouais, donc o on é mais fechado, né? Et il faut beaucoup plus fermer. Donc, a gente vai sorrir, mas abrindo um pouquinho a boca. E après, eu vou on. A língua fica embaixo. On. É importante também. A questão não é da boca, mas da língua. A língua faz tudo. Ok? Donc, a língua embaixo. Aqui embaixo. On. A língua não muda. É o bico. On. Ok? E... Alors, tiens, vamos fazer isso. Ok. On. Zu. Complicado. Que é bem nasal. Bem nasal. Bem nasal. E lá eu vou mostrar. Vocês vão ver que a gente vai fechando.
um. Vocês viram? Estou fechando minha boca. Não mudando, de toda façon, a língua. A língua fica embaixo. Um. Um. Quoi, je suis sérieux? Tô serioso? Nossa, eu posso ficar maluco, mas Maluco, não. Donc c'est ça, hein? Donc tem que fechar do até mais com um. Eu guardo a língua embaixo. Uhum. Tomar, só para a gente aproveitar esse momento aqui, que o pessoal tá entrando e tudo mais, dá para a gente praticar essa pronúncia e continuar trabalhando, mesmo com as aulas no EAD, né? Nessa distância, assim, nesse momento que a gente está passando. Dá para a gente continuar praticando com o professor, né? As aulas nesse formato. Pois é, eu queria falar uma coisa, não mudou nada. A coisa é que vocês não podem ver meus sapatos bonitinhos, ok? E de baixo que eu tenho, mas é a mesma coisa. Aqui, até uma coisa interessante, eu acho que pode ser mais lúdico. A entonação é sobre o lúdico, porque os professores estão trabalhando muito com atividade a partir de aplicativo para dinamizar a sala. E tem uma outra coisa, você está de boa, você está em casa também. Então tem um conforto, você não vai pegar garrafamento. Mas se não muda nada. Uhum. E a gente está fazendo um monte de atividades a partir de aplicativo, porque tem um monte de instrumentos numéricos que a gente usa, que a gente está trabalhando muito com isso, com os professores. E então, a gente fica nos olhando, nos escutando, então é a mesma coisa. E uma das nossas preocupações grandes, assim, era essa, né? Porque muitos cursos estão fazendo essas aulas online, mas o francês ele tem uma peculiaridade, né? Você tem que praticar a pronúncia, né? Ter uma coisa. E foi uma preocupação muito grande nossa, né? Porque a gente realmente daria continuidade se fosse uma coisa que dá certo, né? Então, assim, a gente vem conversando com os alunos, né? Com os próprios professores que conseguem perceber isso bastante. Se tem um aproveitamento bom, né? Desse tipo de curso, dessa modalidade, né? E ainda bem que a gente tem percebido que, assim, na verdade, muita gente até preferiu, né? Por estar em casa, por não ter que se deslocar, por poder estar com a climatização do jeito que quer, com a família, né? Então, assim, eu acho que isso é muito interessante, a gente mostrar para as pessoas que dá para aprender francês, né? Mesmo se você não tem tempo de ir até a Aliança Francesa ou de, né? Porque também o EAD tem horários melhores, né? Exatamente. Tem horários. Tem gente que viaja muito, então não é garantido que vai estar, por exemplo, toda segunda-feira em Goiânia. Então, assim, isso é muito interessante, né? Acho que esse momento está aproveitando para abrir portas para todo mundo, né? Mostrar uma outra forma. Pois é, e quem faltou uma aula, por exemplo, o que acontece? Todas as aulas são registradas. Todas. Uhum. E até para as pessoas que já participaram, é bom de ver de novo para trabalhar o negócio, justamente, da pronúncia. Então, isso é mais uma ajuda com esses cursos online. E outra coisa, a gente está trabalhando em grupinho. Então, a gente abre salas virtuais. Porque de vez em quando eu tenho um grupo de 12 alunos. Então, eu quero trabalhar em grupinho. Eu vou abrir grupinho. Eu vou entrar nessa sala. Então, não muda. Desse jeito, a nossa maneira de fazer na aliança, na escola, a gente faz a mesma. Assim, eu também estou numa turma, né? Também sou aluna. E na minha turma, que são de 3 horas, né? Que é uma vez na semana, a gente combinou um intervalo um pouquinho maior. Então, cada um vai, come com a família, faz alguma coisa. Então, assim, é interessante que, lógico, né? Cada um tá dando o seu jeito, assim, para conseguir acompanhar, né? E é muito bacana, assim, que dá para adaptar bem, né? De acordo com a disponibilidade do professor e dos alunos também, né? Exatamente. Não, bem no EAD, a gente vai brincar. E a gente brinca muito, eu uso um monte de jogos também. Dá para qualquer idade. Qualquer idade. Qualquer idade, né? Qualquer idade.
Das 6, hoje eu assisti de um webinar sobre aulas online com crianças das 3 a 6 anos. Então, tudo é possível. Bacana. Bem Tudo legal. a gente tem acaba quando? Só para Eu saber. acho que já já ela cai. Vamos ver quais palavras que a gente tem mais aqui, Tomar. O R, meninos, eu acho que o R. O R é o que é mais o R, difícil para brasileiro, né? eu queria também ter o mesmo accent que o meu professor de capoeira. J'aimerais bien qu'il m'enseigne a capoeira. Eu queria aprender a capoeira. Eu já faço dança africana, então vamos fazer a capoeira afro-brasileira. Então, tá. Com o mesmo sotaque do A Goiânia? É. Não, o R, gente, para acabar com o R. O R é bem específico, ok? A primeira coisa de saber é que a língua precisa ficar embaixo. Embaixo. Põe uma colher, não sei, qualquer coisa. A língua precisa ficar embaixo. Ok? E aí a gente tem diferentes R. O R mais fácil é o R no fim da palavra. É um R bem leve. Bem leve. Vocês podem treinar falando isso. Cor, gor. Continue, doucement. Mas é devagar. Boire, ver, bar, affaire. Eu não falei boire, ver. Não, é muito levinho quando o R acaba. Está no fim da palavra. Boire, ver, bar, affaire. É muito subtil. É um R subtil. Léger, levinho, léger. Pode treinar a partir disso. Cor, gor, continuamente. Isso é o primeiro R. Tem o outro R, que é entre duas vogais. Que a gente vai falar o R relâché, relaxado. Mas um pouco mais presente, em relação com o primeiro R que a gente viu. Paris, encourager, euro, conférence, chirurgie. Paris, Paris. Donc c'est mas é relaxado, Paris, Paris. Vocês vão relaxar, Paris. Donc é um R um pouco mais presente, entre duas vogais, mas relaxado. E tem o R vibrante, que é o mais difícil. Então, alors là, eu sou mas sem falar como os espanhóis. Não, eu não vou fazer esse R em espanhol. A gente não sabe fazer os franceses. Eu sou tem que vibrar a garganta. A garganta tem que vibrar. Vem da garganta. Donc, président, projet, premier, français, travail, février, construction. Tipo, na garganta dá uma vibração. E Tomás, a gente tem duas palavras nessa sua lista que tem aquele acento que a gente conversou no começo da live, né? Que é o acento agudo, que para o brasileiro é E, né? Mas para o francês é E. Oui, attention. Você quer que eu te falar sobre isso? Sim. Só para fechar rapidinho, o último som R, a gente tem o som que é o mais forte com um G. Grand. Isso é o mais difícil para os brasileiros. Então, para começar a chegar até esse grand, comece com um Q. Grand. E devagar vocês vão chegar no grand. Agora, a questão do acento. O acento. Então, é o contrário. Como que a gente fala um aluno ou uma aluna? E leve. Eleve. Então, é o contrário total do português. Tem que se lembrar disso. Élève. Alors, donc voilà. Donc, é fácil para vocês falar esse som, mas cuidado de não. Alors, a gente tem outros acentos. Tem esse acento circunflexo, é idêntico ao E. Ok. É a mesma coisa. Ok?
Donc voilà, típico, exemplo típico é o aluno ou a aluna, c'est l'élève. Un élève, une élève. É a mesma coisa no masculino e no feminino, essa palavra. Un élève, une élève. Oui. Voilà. Você tem outras coisas das caixinhas? Deixa eu pegar. Não, eu tenho outras, tá? Gente, tem uma coisa importante também para os brasileiros. A questão das palavras que são muito parecidas com as palavras francês, portuguesas, tá? Mas isso, por exemplo, entre SP, 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 o português coloca muito um E antes. E o que acontece com os brasileiros? Eles vão falar que espetáculo, esporte, espectaculaire. Espectaculaire, eu esqueci isso. Espectacular. Atenção, porque essas palavras são bem parecidas. Mas cadê o E em francês? Não tem E. Então, por que vocês vão falar espetacular? Espectacular. Até vocês vão falar espetacular. Como do jeito português. Não. C'est spectacle. Sport. Spectaculaire. Donc, isso é típico também dos problemas que os alunos brasileiros podem encontrar. Cuidado, porque são palavras que são bem parecidas. Em francês e em português. A outra coisa é a mesma coisa também. Isso. O brasileiro vai falar naissance. Connaissance. Não, connaissance por causa. Também a mesma coisa da nascimento. Então, ok, é parecido com naissance. Então, a gente vai falar naissance. Não, c'est naissance. Então, é por isso que eu falei no início que o problema é que a língua francesa e portuguesa é parecida. É por isso que é paradoxal, mas vem daqui também, de lá, o problema. Porque a gente vai fazer como em português. A gente vai falar como em português, mas não. Não. Voilà. Acho que nossa live deu 1 hora. Depois de 1 hora, a partir de qualquer momento, a nossa live cai. Cai! Então, gente, merci beaucoup. Não, a gente pode se despedir com calma. O Instagram deixa a gente se despedir com calma de todo mundo. Ele vai falar? Ele vai me avisar na hora que for cair. É a vez que eu entro no Instagram. É a primeira vez que o Tomás entra no Instagram, gente. É um prazer enorme ter ele aqui. Foi uma manhã de aprendizado, né, Tomás? Sim, aprendemos muito a mexer no Instagram. Gente, queria só aproveitar aqui a oportunidade, né? Estamos todos aqui. E falar que a Aliança continua com os cursos, né? Na modalidade online. E que além dos nossos cursos presenciais que estão na modalidade online, nós temos a modalidade online, o curso totalmente EAD, né? Desde sempre a gente teve. A diferença do nosso EAD é que ele não é gravado, não são aulas gravadas, né? Cada aula é aula ao vivo com o professor e com os alunos, né? Então, cada aula é individual, você não vai entrar lá e ver um vídeo, né? É o professor falando com você e com a turma. As turmas são de até 6 alunos, né? Então, permite essa interação, assim como eu tô tendo a interação aqui com o Tomás, né? É fácil do professor conseguir acompanhar a pronúncia, conseguir acompanhar seu desenvolvimento, né, Tomás? Você que tem aí também, tem dado essas aulas online. E o nosso curso EAD online, ele tem o valor de 1.560, né? Mas como vocês já sabem, o nosso iniciante, né, o A1.1, ele tem um valor promocional de 1.200, né? Então, só que conversando aqui com a direção, o Denilson me passou, é que para quem está assistindo a live e entrar em contato com a secretaria, qualquer nível consegue fazer com esse mesmo valor, tá bom? Na secretaria, é só usar o código Live Tomás, tá bom? Tomás se escreve THOMAS, tá bom? Entre em contato com a secretaria, fala que veio da live do Tomás e eles vão gerar esse desconto em qualquer nível do curso EAD, tá bom? Não esqueça o H, senão acabou.
Exatamente. E todas as aulas da nossa plataforma, elas ficam disponíveis para assistir quantas vezes quiser, igual o Tomás falou, né? Às vezes você não pode um dia e tudo mais, isso não é possível na aula presencial, né? Passou a aula, acabou. Mas no curso EAD, no nosso método online, você pode assistir quantas vezes quiser, tá bom? Mas é isso, Tomás. Muito obrigada por sua participação aqui com a gente. Você pode falar o que você pode ficar à vontade. Merci beaucoup. Eu gostei demais dessa live, meu primeiro live do Instagram, primeiro dia Instagram até. Foi bom, e vamos continuar lá, falando. Né? Teve uma pessoa que perguntou aqui se podia ter curso de conversação EAD. Tomás, tem essa possibilidade? Não, sim, a gente está conversando com os professores sobre isso, porque o que acontece também nesse isolamento? Muitas pessoas querem falar, conversar. E muitas vezes a minha aula vira ateliê de conversação, porque as pessoas... E isso é muito bom também, porque a gente precisa de sociabilidade, de encontros. Isso, então, de vez em quando a aula de francês não é mais também uma aula de francês, e fica francês, porque a gente está conversando em francês, mas sobre diferentes assuntos também, personagens, e essas coisas. Né? Então, isso é muito legal também, de um ponto de vista humano. Mas sim, então a gente está pensando muito, e tem demanda sobre a ateliê de conversação que tinha, que tem, né? A gente está pensando em abrir turmas de conversação para qualquer nível. A1, A2, E outra B1. coisa também, muita gente manda mensagem no nosso Instagram falando: abre uma turma EAD nível B2, C1. E, gente, todos os nossos cursos EAD, eles são abertos por demanda. Se tiver 6 pessoas para fechar uma turma, a gente abre, entendeu? Então, é bem assim, é bem dinâmico. Se você tem interesse em alguma turma específica EAD, só entrar em contato com a secretaria, porque muitas vezes tem outras pessoas com a mesma demanda, né? E realmente é só questão de fechar uma turma, né? A de conversação específico, a gente já está conversando com a direção, é um plano para muito próximo, né? Porque a maioria das pessoas fala, abre turma de conversação, e realmente é uma demanda que as pessoas têm bastante, né? E assim, gente, não esquece de, quando falar com a nossa secretaria, é um WhatsApp que tá lá no nosso Instagram da Aliança, mas eu posso mandar para vocês também, falar o código Live Tomar, tá bom? Para eles gerarem um desconto e vocês conseguirem fazer o curso com o mesmo valor do nível iniciante, né? Então é isso, Tomar. Muito obrigada. Foi um prazer te receber aqui. E outra coisa, se as pessoas quiserem, se você se sentir confortável, a gente faz outros dias também, né? Sim, pode ser. É, claro, claro. Vamos lá. É isso, gente. Muito obrigada por ter assistido até aqui, tá bom? E tchau, tchau. À très bientôt. À très bientôt, je l'espère. Au revoir.